Bem-vindo você que se interessou em participar deste estudo bíblico. Seguimos com nossa série sobre o livro de Êxodo e hoje chegamos ao capítulo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler os versículos que usaremos como base nesse estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele esteja conosco durante todo esse estudo. E eu convido você para fazer isso agora. Eterno Deus, nós te pedimos que Tu estejas conosco nesse estudo, nos instruindo, nos mostrando o significado da Tua palavra e que possamos não apenas aprender o que Tu tens para nós, mas que possamos aplicar em nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje então chegamos a esse capítulo 20 do livro de Êxodo, onde nós vamos estudar os 10 mandamentos. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 20, como nós anunciamos, e nós leremos os versículos do verso 1 ao verso 17. E aí nesse quadro que você está vendo, vai ver daqui a pouco, você tem uma lista dos 10 mandamentos de forma resumida. E o texto que nós vamos ler vai cobrir exatamente esses 10 tópicos, esses 10 pontos muito conhecidos. Então vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento lá no verso 3. Não faça para você imagem de escultura, é o segundo mandamento no verso 4. E ele segue dizendo, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lá no verso 7, nós vemos então o terceiro mandamento que diz, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lá no verso 8, nós vemos então o mandamento número 4, que diz, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, o Shabat, né? Como dizem lá em Israel. O sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Lá no verso 12, encontramos o 5º mandamento, que diz, honre o seu pai e a sua mãe. Ele diz assim, honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. No verso 13, próximo mandamento, não mate. Verso 14, não cometa adultério. Verso 15, não furte, que é o 8º mandamento. 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E, finalmente, no verso 17, não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então temos aí os 10 mandamentos que na realidade formam um grande resumo da lei de um modo geral. E aí, no próximo quadro, nós vemos um ponto interessante que é a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos diferentes sistemas de lei. Essa lei pode ser um mandamento, pode ser uma palavra, pode ser decreto, pode ser julgamento, pode ser costume ou pode ser uma proibição. O termo é usado de várias maneiras. No Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, que são ditos como os livros da lei, nós encontramos uma palavra que é a palavra hebraica que expressa melhor tudo isso, toda essa lei, que é a palavra Torá. Essa palavra Torá vai aparecer mais de 200 vezes na Bíblia hebraico. A ideia central da Torá é uma instrução recebida de uma autoridade superior sobre como nós devemos viver.
O conceito de Torá, ele está baseado na aliança que Deus fez com os filhos de Israel lá no Monte Sinai, objeto do estudo anterior que nós tivemos na última semana. E é importante observar que essas leis abrangem todas as áreas da vida comunitária. Desobedecer a Torá traz consequências, ao tempo em que obedecer a lei, obedecer a Torá, traz uma série de bênçãos. Dois tipos de leis podem ser encontradas lá no Velho Testamento. São leis, se nós pudermos dividir de uma maneira muito simples, leis amplas e leis específicas. No caso das leis amplas, elas estabelecem princípios gerais, como o nome está dizendo. Essas leis, elas não especificam como que elas devem ser aplicadas e também não especificam as sanções, caso elas sejam violadas. No caso dos 10 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos são representativos desse tipo de lei. Elas são, os 10 mandamentos, as leis, né, que formam esse decálogo, eles na realidade são declarações básicas para a vida como um todo. Interessante que os 4 primeiros mandamentos, eles se referem à relação da pessoa com Deus. Então, esses 4 primeiros mandamentos falam da relação vertical. E os 6 últimos mandamentos, eles vão falar da relação horizontal. E aí as coisas estão interligadas, porque se você trata mal as pessoas que estão no nível do seu relacionamento horizontal, isso vai significar que o seu relacionamento vertical com Deus está comprometido ou até mesmo ele é inexistente. Não há como você estar bem no seu relacionamento com Deus e estar tratando mal as pessoas. Então, os mandamentos estão conectados dessa forma. Outro tipo de lei que nós encontramos são leis para certos casos específicos. Essas leis, elas geralmente começam com a palavra, por exemplo, se, né? Ou a palavra quando. Então, elas são leis de casos específicos. Nós vamos ler aqui rapidamente 2 versículos em Êxodo 22, a passagem bem pertinho aqui, porque esses 2 versículos ilustram muito bem esse conceito da lei específica. Lá no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 22, nós lemos esses 2 exemplos. Diz o seguinte: se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, isso aqui é um exemplo de uma lei específica que começa com o se. Outra lei, outro exemplo aqui que começa também com o se. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Então, são exemplos, nós aqui queremos mostrar esse panorama desses tipos diferentes de leis que nós encontramos no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, importante observar, que eles não foram dados apenas para o povo hebreu. Apesar de algumas leis da Bíblia parecerem aplicáveis, assim, específicas para um determinado tempo, para um determinado tipo de pessoas, os 10 mandamentos, eles têm uma qualidade permanente, eles se aplicam a todas as pessoas e em todos os tempos. Embora os 10 mandamentos tenham essa validade universal, eles têm, na realidade, mais significado para aqueles que têm algum compromisso com Deus. Então, à medida que Deus está na vida da pessoa, os 10 mandamentos, eles têm uma relevância maior ainda quando a pessoa, em oposição às pessoas que não têm esse relacionamento com Deus. A maioria dos 10 mandamentos se referem, outra observação importante sobre esse tipo, né, de lei que nós estamos estudando, a maioria dos 10 mandamentos se referem a coisas que não se deve fazer. Então, dos 10 mandamentos, nós temos 2 deles, que são os mandamentos 4 e 5, que falam do sábado e de honrar o pai e a mãe, que são mandamentos positivos. Os outros 8 mandamentos, eles são negativos, do tipo, não faça isso, não faça aquilo e por aí afora. Quanto a guardar o sábado, que foi um dos mandamentos positivos que nós lemos, né, que é importante guardar o sábado, entre os cristãos há alguma controvérsia sobre guardar ou não guardar o sábado. É o caso de cristãos que observam o sábado judeu
da mesma maneira, tentam praticar da mesma maneira como os judeus praticam, um dia de adoração e um dia de descanso. Alguns também desses cristãos, eles observam certas leis da alimentação que dentro da tradição judaica elas existem. Por exemplo, não comer carne de porco, comer apenas certos tipos de peixe. Então há uma certa controvérsia, não é unânime entre os cristãos a essas diferenças, e isso se dá basicamente porque muitos cristãos leem certas leis, certas partes da lei, de uma maneira muito literal. Então há essa diferença de entendimento, diferença de interpretação. E aí, seguindo mais adiante, no próximo quadro, nós temos uma pergunta que é uma pergunta assim clássica, né? Em que medida a lei ainda se aplica, a lei de Moisés ainda se aplica aos dias atuais? As leis do Antigo Testamento, elas podem ser agrupadas em 3 blocos. Nós temos o bloco das leis morais, o bloco das leis sociais e econômicas e o bloco das leis cerimoniais. Pode-se dizer que desses 3 blocos, apenas os aspectos morais continuam válidos nos nossos dias, porque a lei, por exemplo, social e econômica, ela depende da cultura, ela depende da época em que o povo existe, ela está vigindo. E também as leis cerimonial, também ela tem o seu contexto muito específico. A parte moral, porém, como nós mencionamos, elas continuam válidas até os nossos dias. E elas permanecem como um padrão do que é certo e do que é errado. Outra característica da lei mosaica é que ela foi estabelecida como um pacto de natureza bilateral. Isso quer dizer que antes da lei mosaica, lá na época dos patriarcas, no caso das leis desse tempo anterior, elas eram unilaterais. A coisa significa que a lei seria cumprida mesmo que uma parte não fizesse não correspondesse ao que ela deveria fazer. Então, lá no começo, né, havia essa unilateralidade. Agora, quando nós chegamos na lei mosaica, ela é dita de natureza bilateral, porque havendo obediência, há bênção. Havendo desobediência, há maldição. Diferente do outro caso em que, mesmo que o povo não estivesse agindo corretamente, aquele pacto de Deus com Abraão permaneceu válido, não foi rescindido por conta dos erros que o povo cometeu. Aí vale nós dizermos que a lei, essa lei mosaica, ela também ela pode ser considerada como uma lei temporária, porque nós vamos ver daqui a pouco, e além de temporária, ela também seria uma lei que já se sabia ser impossível de ser cumprida 100%. No caso da temporariedade, nós podemos dizer que até a chegada ela existe, mas na chegada do Messias, ele traria um novo pacto. Então, quando o Messias vem, e os cristãos entendem que o Messias veio através de Jesus de Nazaré, não que a lei antiga tenha sido revogada, mas há um novo pacto que combina e que dá sequência ao que Deus pretendeu para o seu povo. Na questão de cumprir ou não cumprir a lei, de ser possível de cumprir ou não cumprir, vale nós observarmos que o ser humano, de um modo geral, as pessoas, elas são incapazes de ser justificadas por si só, elas são incapazes de fazer tudo certo. Então isso acontece porque na prática é impossível cumprir 100% da lei. Sempre vai haver alguma coisa que vai ficar para trás. Então é impossível existir uma pessoa que cumpra 100% a lei. Então acontece esse fenômeno. E esse padrão, a lei, na realidade, ela vem e estabelece um padrão, né? Um padrão que pode ser cumprido, grande parte dele, mas é impossível cumprir 100% do padrão. Agora, o padrão, na realidade, ele vai identificar, basicamente, ele identifica o pecado e revela a culpa do homem. Então, o grande propósito da lei é estabelecer um padrão e identificar o que é errado e o que é certo. Os 10 mandamentos mostraram a Israel o que era o pecado e como buscar o perdão. E como isso acontecia? Como o perdão era buscado naqueles tempos? A busca do perdão se daria pela fé nos sacrifícios. Isso é a chamada lei cerimonial.
e também no viver em grupo, como que eles se articulavam dentro da sociedade. Isso tem a ver com a lei social e a lei econômica. A lei mosaica, entretanto, ela foi incapaz de salvar, de justificar e de dar a presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. Ela foi também incapaz de manter a pessoa sedenta pela presença de Deus na vida delas. Ela foi incapaz de estabelecer uma percepção de relacionamento pessoa a pessoa com Deus, a ponto da pessoa almejar, pessoa humana, almejar ter a pessoa de Deus perto dela. Alguns princípios da lei mosaica, vale nós observarmos, eles já eram conhecidos porque eles também apresentavam valores universais. Então, nós podemos dizer que a lei que Moisés trouxe, ela não foi 100% inédita, porque o povo de Israel, inclusive, já conhecia alguns dos princípios apresentados. E eu trago 4 exemplos para você, todos eles no livro de Gênesis, que é anterior ao livro de Êxodo. Então, lá no livro de Gênesis, eu escolhi 4 passagens onde nós encontramos princípios da lei mosaica que já eram do conhecimento do povo de Israel antes dos 10 mandamentos serem promulgados. Então, por exemplo, lançar fora deuses estranhos. Isso aparece lá em Gênesis 35:2. Se você tiver com seu lápis, sua caneta aí, anota para depois você dar uma lida lá. Gênesis 35:2. Lançar fora deuses estranhos. Outro exemplo, santificar o 7º dia. Se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 3. Terceiro exemplo, a questão de não matar. Nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 4, verso 9. E, finalmente, o 4º exemplo, sobre a mulher do próximo, encontramos uma referência a isso em Gênesis 23. Verifica-se também que a lei mosaica ela teve muita semelhança com alguns dos tratados antigos, como o Código de Hammurabi, que é um código muito famoso, e é interessante nós observarmos isso com a seguinte ressalva, com o seguinte ponto. Essas constatações de que o povo de Israel já sabia de alguns princípios e também a influência ou a semelhança com o Código de Hammurabi, longe de ser algo que desmereça a lei, os 10 mandamentos, é algo que apenas reforça o seu valor universal. Porque se um princípio ele é repetido em várias culturas diferentes, é porque ele tem uma certa universalidade, ele tem uma certa... Ela se aplica a diferentes povos, a diferentes culturas. Então, é um valor universal. Um ponto a considerar também, no caso da lei mosaica, é que ela foi baseada na fé religiosa e no reconhecimento de que o seu autor foi Javé, né? Diferentemente dos outros códigos, que foram códigos essencialmente seculares. No próximo quadro, nós temos uma oportunidade aqui de aplicar, né? Nós temos 10 leis, né, no nosso estudo aqui, não temos o tempo suficiente para analisarmos cada uma das 10 leis, mas eu escolhi trazer para a nossa aplicação apenas uma dessas leis. E eu escolhi a 10ª lei, que é a lei do verso 17, que fala da cobiça, que nós já lemos, e eu convido você para ler de novo, para que nós possamos examinar com atenção essa lei e aplicá-la ao nosso dia de hoje. Então, lá no verso 17, Êxodo 20, 17, nós lemos o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aqui nós estamos tratando da cobiça. A gravidade da cobiça se dá porque o que cobiçamos se torna o nosso objetivo. É possível que a ideia de cobiçar alguma coisa tenha algum sentido positivo como sinônimo de desejo, de intenção e etc. Mas na maioria das vezes, o que nós encontramos é a cobiça vista como alguma coisa negativa. Como o que cobiçamos se torna o nosso objetivo, se os nossos objetivos forem errados, né, o que acontece? Acontece que nós teremos uma inversão, porque grandes valores serão colocados de lado em função de valores menores, valores que talvez sejam finais e sejam eternos, vão ser colocados de lado porque o nosso objetivo errado nos leva a
dar o foco, a dar atenção, a cobiçar alguma coisa que é talvez mais imediata e fica em primeiro lugar, deixando de lado as coisas que talvez sejam mais importantes. Comumente, a cobiça é confundida com a inveja, mas ambos os sentimentos, apesar de muito negativos, eles são diferentes. Enquanto a cobiça é o desejo veemente de conquistar alguma coisa, a inveja é um desgosto, é um ódio ou um pesar pelo que a outra pessoa tem. Então, num grande resumo, nós podemos dizer que a cobiça é querer para si, enquanto que a inveja é não querer que o outro tenha. Enquanto a cobiça acumula, a inveja abomina e destrói. A maioria das ações de vandalismo, especialmente contra a propriedade de um modo geral, essas ações têm a inveja como motivadora. E em outro campo, muitas atitudes que levam a pessoa a destruir relacionamentos, por exemplo, a interferir negativamente na vida de uma família, a votar contra projetos, muitas vezes essas pessoas têm a inveja como um motivo. Elas não querem que o outro tenha, elas não querem que aquilo seja bem sucedido. Então esse é o sentimento da inveja que difere da cobiça. Mas seguindo no próximo quadro, com mais algumas observações sobre a cobiça, agora um pouco nos concentrando um pouco mais sobre a ótica bíblica, nós tentaremos responder, novamente, aprofundar por que a Bíblia considera a cobiça um pecado. O interessante é que o Decálogo, esses 10 mandamentos, ele começa com uma proibição à idolatria e termina no verso 17, como nós lemos, com uma proibição contra a cobiça, que também é idolatria, como nós vamos ver daqui a pouco. Se conseguirmos identificar as formas de cobiça, poderemos entender melhor por que a Bíblia considera a cobiça como um pecado. E uma primeira observação que nós podemos considerar aqui é que a cobiça impede que a generosidade que Deus espera de nós alcance o próximo. Por quê? A cobiça é um pecado na medida em que ela é um sentimento maligno e prejudicial aos outros e à própria pessoa, né? Então, isso é um ponto para nós observarmos. Agora, levando em conta a questão de onde você coloca o foco, onde você valoriza a coisa, nós temos em Mateus 6:21 um princípio que Jesus estabeleceu que diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o Mateus 6:21. Isso se dá porque Jesus chamou nossa atenção sobre onde nós colocamos o nosso foco, o nosso interesse, a nossa prioridade, o que é importante para nós. Foi o que ele chamou de tesouro. Então, o que é importante para nós, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ter um tesouro, em princípio, não é ruim. O problema é o que ele é, que tesouro é esse, a forma como nós vemos esse tesouro e onde nós o colocamos dentro das prioridades da vida, frente aos valores espirituais que a vida possui. Quando temos um tesouro, tendemos a sacrificar outras coisas por ele. Este é um dos motivos pelo qual a cobiça é tão impactante, porque quem cobiça tem aquilo como o seu próprio tesouro e ele vai sacrificar outras coisas em prol daquilo que ele ou ela está cobiçando. A cobiça impacta negativamente também a questão da salvação e a questão da vida eterna. Muitos não compreendem que ter a vida eterna não é o mecanismo de ganhar, não é que você ganhe a vida eterna. A vida eterna tem a ver com o mecanismo de abrir mão da sua própria vontade, aceitando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não se pode dizer que quem é cobiçoso vai para o inferno, porque dentro do Evangelho nós aprendemos que quem vai ou não vai para o inferno não é função do que a pessoa faz, mas do que a pessoa crê, se ela crê em Jesus como Salvador. Mas, se o crente for cobiçoso, ele vai ter um problema. Ele não vai perder a salvação, porque a palavra de Deus assegura que quem é salvo em Jesus Cristo não perde a sua salvação, mas ele vai ter uma vida cristã absolutamente medíocre.
longe de uma vida saudável e longe de uma vida frutífera, porque ela vai ser toda atrapalhada pela cobiça que essa pessoa eventualmente tenha. No próximo quadro, eu trouxe mais alguns elementos, na realidade são 10 características da cobiça consideradas na Bíblia. Nós teremos 5 características no primeiro quadro e 5 características no quadro seguinte, e essas características elas vão nos ajudar a entender um pouco mais o que significa a cobiça. Então, a primeira característica que nós sinalizamos aqui é que cobiça é um desejo. Cobiça é uma questão do coração e é uma questão de atitude. Como tal, cobiçar alguma coisa é uma coisa única dentro das condenações, dentro dos 10 mandamentos. Porque nos demais itens, a condenação é feita quando alguém comete um ato. Fez isso, fez aquilo, então aquilo tem um não cometas isso. Mas no caso da cobiça, o pecado está dentro da mente da pessoa, está dentro das conjecturas da pessoa. Então, o mandamento contra a cobiça, ele não se opõe a um ato mau que a pessoa tenha cometido, ou talvez nem tenha acontecido ainda, mas ela é contra a lei, é contra um sentimento mau que a pessoa tem, o sentimento da cobiça. Segunda característica, além de ser a cobiça ser um desejo, ele é um desejo forte. Cobiçar é um desejo tão forte que aqueles que cobiçam algo acabarão por conseguir o que eles querem, mesmo que isso envolva o mal, mesmo que isso destrua coisas para que a pessoa possa conseguir aquilo. Terceira característica, a cobiça é o desejo de ter algo que se tem ou algo que não tem, que a pessoa ou a pessoa quer, né? Ela tem, mas ela quer mais, né? O que não tem é outro aspecto. Mas aqui, a cobiça é um desejo do que alguma coisa que ela não tem ou que ela tem, mas ela quer mais ainda, né? Então é um caso muito especial para nós considerarmos. Nesse caso, o cobiçoso não está satisfeito com o que ele já possui. Ele não quer se satisfazer apenas com aquilo, ele quer mais alguma coisa, né? Ele quer mais e mais e mais. A quarta característica que nós podemos dizer aqui, que é cobiçar não é só o que não se tem, que eu ia comentando, mas aquilo também que a pessoa não pode ter. Ela não pode ter uma coisa, mas ela fica insistindo naquilo. Então, cobiçar também é querer o inalcançável. E aqui nós temos um exemplo, né? Um homem pode chegar e comprar a casa de um outro homem, uma casa que esteja à venda, ele vai lá e pode comprar aquela casa, mas ele não pode comprar a esposa daquele homem, né? Então, mas ele pode cobiçar, pode não, ele vem eventualmente a cobiçar, então isso que é a característica da cobiça, é desejar uma coisa que ele não pode ter, ele não pode comprar. Quinta característica, cobiçar é um desejo do qual se está consciente e pelo qual se é responsável. Cobiçar é um desejo deliberado. Você não vai lá, eu cobicei sem querer, né? E foi mal, foi sem querer. Não, o cobiçar é uma coisa que é construída dentro da própria pessoa e ele vai ser responsável pelaquela atitude. O cobiçoso também é responsável por descobrir o seu próprio pecado da cobiça e lidar com aquilo. Então, a pessoa que é responsável. Isso é necessário porque nenhum outro ser humano pode conhecer o que está dentro de você. Cada um, né, apenas Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então, se apenas você conhece aquele mal que está acontecendo, então cabe a você a responsabilidade de resolver essa questão. No próximo quadro, nós vemos as características 6 a 10, como nós havíamos mencionado, e a sexta, então, é que a cobiça é um desejo bem definido. A cobiça é um desejo específico, ela é focada, é um desejo de se ter uma casa, um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, então é um negócio assim muito focado. A cobiça deseja essas coisas que são muito bem especificadas. Essa é a cobiça que Êxodo 20:17 está condenando. Característica número 7, cobiçar é um desejo egoísta que está disposto a ganhar às custas dos outros. É a pessoa que é cobiçosa, né? Ela está
pronta para conseguir aquilo que ela quer, mesmo que seja às custas das outras pessoas. A cobiça condenada é aquela que deseja ter o que o próximo tem, muitas vezes às custas da perda do outro, né? Então ele quer passar por cima mesmo, ele quer pegar para si e que o outro, a ponto do outro ficar sem aquele bem, sem aquela pessoa, sem aquela construção que a pessoa possuía, né? A característica número 8 é cobiçar é um desejo tortuoso que muitas vezes permanece bem escondido, dentro daquela ideia de que difícil você saber, às vezes externamente você até percebe quão cobiçosa é a pessoa, mas a cobiça é algo enganoso, é alguma coisa que está sempre disfarçada, a pessoa está sempre guardando aquilo. A cobiça, característica número 9, a cobiça é um desejo prejudicial destrutivo. E por que destrutivo? Ela primeiro dificulta a generosidade. Cobiça é o inimigo número 1 da generosidade. São extremos. Difícil você ser generoso e ao mesmo tempo ser cobiçoso, ou uma coisa ou outra. A cobiça pensa na generosidade como uma ameaça ao acúmulo das coisas que a pessoa quer fortemente para si. Outra característica que mostra como que a cobiça é prejudicial e destrutiva ela é motivo de ofensa contra o próximo. O homem que cobiça o boi do vizinho provavelmente vai ser o mesmo que vai roubar ou vai tentar roubar o boi do vizinho. E nós aprendemos que a cobiça acaba levando a pessoa, além do pecado da cobiça, a própria cobiça leva a pessoa a cometer outros pecados, né? Ele desencadeia uma série de possíveis pecados a partir da cobiça. A terceira característica aqui que nós mencionamos, aliás, dentro da 9ª característica, sobre a cobiça ser destrutiva, temos um versículo aqui que eu trouxe para a nossa reflexão, Provérbios 28, 22, né, que a cobiça realmente é destrutiva, e aqui ele fala do ganancioso, que está muito ligado com o cobiçoso também. Então ele diz assim, 28, 22, lá em Provérbios, o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então aquilo de alguma forma vai inverter. E a 10ª característica é que a cobiça é um desejo que leva à idolatria, algo que mencionamos rapidamente antes. Cobiçar qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus é fazer daquela coisa o nosso Deus. Por isso que a cobiça acaba sendo idolatria. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões que eu trouxe aqui para o nosso fechamento. A primeira delas é que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 princípios muito interessantes. Jesus foi um mestre aqui da síntese, porque ele foi arguído por uma pessoa que conhecia muito bem a lei e perguntou a ele quais são os mandamentos mais importantes, né? E nós vamos ver aqui, eu reservei aqui, vamos ler Mateus capítulo 22, 37 a 40. E, aliás, o texto de Mateus foi escrito com o público-alvo de Mateus foram os judeus. Então é um texto muito interessante para aqueles que têm a cultura judaica ou que conhecem o judaísmo e querem fazer alguma comparação. É um livro interessante do Novo Testamento para ler sobre a ótica do judaísmo. Então, no capítulo 22, 37 a 40, quando o mestre perguntou a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 36. No 37, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Muito interessante porque o primeiro mandamento fala do relacionamento vertical com Deus e o segundo mandamento, igualmente importante, fala do relacionamento no nível horizontal com o seu próximo. Então é por isso que nós podemos dizer que Jesus afirmou, né, que fez essa síntese do significado da lei, e ele disse também que ele havia vindo ao mundo não para destruir a lei, mas sim para cumpri-la, conforme nós vimos em Mateus 5, 17 e 20. Não lemos aqui, mas fica a referência. E para cumprir a lei, interessante o ponto de vista de Jesus, ele mudou a compreensão da lei da sua época. Na verdade, mudou a maneira de significar, de entender
a lei, né? Porque naquela época havia uma ênfase muito forte à parte externa, à parte da letra da lei, à parte legalista. E Jesus, então, mudou o seu significado, o seu enfoque, para extrair da lei o seu significado espiritual. Em vez de ficar se atendo às observações e às práticas externas, ele passou a observar a motivação interior da pessoa. Por isso, nesse sentido, ele cumpriu a lei, porque ele procurou ver esse aspecto interior das pessoas. Mas, outro ponto da nossa conclusão, quanto à cobiça, o que podemos concluir sobre isso nos nossos dias? E aí nós podemos começar mencionando que, em geral, uma coisa interessantíssima, mas as igrejas não dão muita atenção ao pecado da cobiça. Praticamente ninguém ora a Deus pedindo perdão pela sua cobiça, muito menos se essa oração for em público. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa orando: Senhor, me perdoa pela cobiça em relação a isso ou em relação àquilo, de maneira pública. Isso não acontece. E também há certas igrejas que até induzem a pessoa à cobiça, especialmente aquelas igrejas que valorizam a chamada teologia da prosperidade. Então, trazem à tona muitas coisas, muitas perspectivas materiais, e aquilo desenvolve um espírito um pouco cobiçoso. Há crentes, por exemplo, que usam suas contribuições como moeda de troca de bênçãos. Aquilo faz uma barganha com Deus. Olha, eu dei o dízimo, eu dei a minha contribuição, então por causa disso tu tens que me abençoar. Então fica fazendo, eu declaro que tu tens que me abençoar porque eu dei o dízimo. Então essa é uma visão muito longe dos aspectos espirituais, é uma atitude muito materialista, diga-se por sinal. Nessa cultura, né, materialista, ela valoriza muito ter as coisas, valoriza a ambição, a competitividade, no sentido de ter mais do que o outro, então querer mais. Isso é um espírito cobiçoso, né? Então, são todos mecanismos que acabam induzindo a cobiça, ou a cobiça acaba realimentando, né, fortalecendo esses sentimentos. Outra observação que nós podemos ter aqui, a penúltima, nós vimos que a cobiça é uma forma de idolatria. Já falamos isso talvez umas 2 vezes. Mas vale nós observarmos um aspecto que nós não mencionamos, que é a questão do crente cobiçoso. Porque se a pessoa é crente, aceitou Jesus como Salvador, né, ele está lá com a sua vida eterna já resolvida, mas se ele é cobiçoso, na prática ele vai ter 2 senhores. Ele vai ter o seu Senhor Deus, né, que é o Senhor Deus eterno, Salvador, mas ele tem um segundo Deus, que é um Deus que é trazido pela sua cobiça. E o problema é que Jesus nos ensinou que nós não podemos ter 2 senhores. Lá em Mateus 6,24, ele fala claramente sobre isso. O decálogo também, ele começa, vale nós observarmos, mencionamos talvez isso, ele começa com uma proibição à idolatria e termina com a proibição quanto à cobiça, que também é idolatria. O último mandamento, então, nos leva de volta aos primeiros mandamentos que condenam a idolatria. Que possamos fazer tudo ao nosso alcance para nós não sermos cobiçosos. Que Deus possa nos perdoar dos nossos sentimentos de cobiça, incluindo aqueles que talvez nós nem estejamos muito a par do que está acontecendo, mas que Ele nos perdoe por esses sentimentos de cobiça e que possamos mudar a nossa atitude em relação a isso. Que sejamos, então, dadivosos e não cobiçosos. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado desse estudo, dê o seu like, convide os seus amigos para assistir aos próximos estudos que nós teremos. No próximo quadro você tem o panorama desses estudos, dos anteriores e dos próximos, e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Deixo aqui com você o meu grande abraço.